Quinta-feira, 11 de setembro de 2014. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos de hoje. Seminário discute os rumos da educação no século XXI. O PF está com inscrições abertas para um curso intensivo preparatório para a prova do Enem. Termina amanhã o prazo para as inscrições na 12ª Feira de Ciências e 8ª Mostra de Inovação Tecnológica da UPF. Veja também projeto da Biblioteca Pública de Passo Fundo, debate os clássicos da literatura mundial e ainda na série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal indicados por Passo Fundo, a jornalista Zumara Colucci conversa hoje com Jacksandro Farias, do PSC. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Discutir temas como o desenvolvimento dos programas de pós-graduação e o papel da filosofia na educação. Estes são alguns dos assuntos que estão sendo debatidos no 5º Seminário Internacional sobre Filosofia e Educação. A importância da relação professor e aluno e as implicações na formação do estudante foram algumas questões discutidas no 5º Seminário Internacional sobre Filosofia e Educação e 1º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. A amizade é um tema desde a antiguidade importante para as relações éticas. A amizade ajuda a constituir um vínculo entre as pessoas e criar uma possibilidade de construir um espaço em comum, um mundo comum, uma espécie, digamos, de bem comum. Então a importância é num sentido muito amplo da formação do caráter das pessoas. Principalmente no sentido de se buscar realmente uma relação, né, que possa ser uma relação produtiva, né? Relação essa que é focada na experiência, construída, né, a partir dos próprios relacionamentos humanos, né? Os eventos têm como objetivo fomentar debates sobre a formação pedagógica com enfoque na filosofia da educação. Desenvolver a reflexão e oportunizar a que as pessoas, os pesquisadores, dos programas de pós-graduação, especialmente na área de filosofia e filosofia da educação e da educação em geral, tenham a oportunidade de socializar e refletir as questões pontuais, atuais, contemporâneas sobre educação. Os professores Pedro Gergen, da Unicamp de São Paulo, e Hans-Georg Flickinger, da Universidade de Kassel, Alemanha, foram homenageados com o lançamento de 2 livros das áreas da filosofia e educação, pela contribuição dada por eles a reflexões filosóficas sobre educação no Brasil, à UPF e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. O encontro reúne aproximadamente 400 participantes, entre professores, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação em educação do Brasil, Argentina e Uruguai, e educadores e gestores nos sistemas público e privado de ensino. A programação é composta de mesas redondas e conferências. A UPF TV e Rádio UPF, em parceria com o jornal O Nacional, dão sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. As entrevistas são acompanhadas pelo setor jurídico da UPF. A jornalista Zumara Colucci conversa agora com o candidato de hoje. Zumara. O candidato a deputado estadual, Jacksandro Farias, mais conhecido por FIFO, do PSC, é o nosso entrevistado de hoje. Como os demais candidatos, o senhor terá 8 minutos para essa entrevista e o tempo passa a contar a partir de agora. Jacksandro, como é que foi teu início na política, já que você é um empresário, não é? E aí decidiu ingressar na política? Eu fui convidado a ingressar na política pelo atual prefeito Luciano Azevedo, meu amigo, onde fez vários convites para mim e eu persisti. Disse que não seria, não combinava comigo e ele insistiu 2, 3 vezes, sendo que botei na balança e avaliei e fui. Ele pensava que eu tinha um potencial muito grande e então eu concorri em 2012 a vereador. Concorreu a vereador, como é que foi o teu desempenho na época? É bem diferente você concorrer
a vereador ou concorrer agora a deputado, eu tenho o costume de falar que o maior ato de heroísmo que eu tomei na minha vida é ser candidato. Uma sensação muito diferente, mas eu acabei gostando. Você bota seu nome à prova e realmente você vai ver o teu potencial desenvolvendo no decorrer da campanha. E que diferença você estabelece entre a primeira disputa, não é, em 2012 e essa que você está enfrentando agora? Um dos maiores fatores é o amadurecimento, né? Ou seja, eu concorri em 2012 e a gente sabia da política, entendia como que funcionava você concorrer, mas a gente não tinha muita experiência na maneira de divulgar o nome, na maneira de pedir o voto. Então agora, com essa campanha, eu estou com uma experiência bem maior e estou convicto. E você estabeleceu como metas ou como projetos o que exatamente? Eu sou conhecido como FIFO em Passo Fundo, eu sou um empresário e há muito tempo eu sou ligado ao esporte da região e da nossa cidade. Ou seja, eu acompanho há muito tempo todos os tipos de esporte, no automobilismo, no kartismo, paraquedismo, futebol, vôlei, ou seja, eu narro e promovo eventos e ainda sou atleta. Então eu tinha um potencial muito grande e conhecia muitas pessoas. E quando o prefeito Luciano Azevedo ele me convidou para concorrer como vereador, ele viu em mim esse potencial e que eu não enxergava. Eu sempre destinei de cuidar da minha empresa. E daí eu resolvi aceitar esse desafio e agora, para essa campanha de deputado, com o partido novo que eu estou agora, que vem fazer parte da minha denominação, da minha parte que eu vou seguir da minha vida, que é o esporte, o ser humano em primeiro lugar, a família, venha combinar com a minha doutrina de vida hoje. Isso representa dizer que se você for eleito deputado estadual, na Assembleia Legislativa, uma das suas bandeiras, ou talvez a principal, será a atividade esportiva. Provavelmente que sim. Você já tem projetos para isso? Temos, eu venho desse foco. Eu acredito que o esporte em si, assim como a saúde, a educação, a segurança no nosso estado, as estradas, todos eles têm uma importância, ou seja, assim, eu não denomino uma maior que a outra, porque todo faz um conjunto, mas eu vejo o esporte com um potencial muito grande. Eu vejo até contra o sedentarismo, contra o auxílio das drogas. Eu entendo que quem pratica o esporte, ele está com uma vida rejuvenescida, implantando coisas diferentes. Uma criança que está no esporte, ela vai estar longe das drogas. E de que forma um parlamentar pode colaborar para implementar políticas que incentive a atividade esportiva? Veja bem, como eu tenho esse acompanhamento no esporte, a gente tem uma dificuldade muito grande. Não só aqui em Passo Fundo, como no interior, tudo se cerca e se nega. Vamos pegar, por exemplo, um futebol. Você pegar um futebol, a gente sabe que Passo Fundo exporta os melhores jogadores que tem do Brasil, estão jogando na Itália. O porquê disso? Eu tenho a prova viva disso, que o melhor jogador que eu conheço está lá na Itália, foi esse mês. E então, assim, falta o incentivo, falta tudo. Eu acredito que exista uma maneira de criar projetos, de arrecadar verbas, ou organizar ginásios, ou incentivar os empresários a investir no esporte. Pois é, esse incentivo que você fala que falta, não é? Falta incentivo da iniciativa privada, falta incentivo do poder público? Eu acredito que o poder público, ele deixa a desejar nesse ponto aí, e num dos fatores, porque hoje, veja bem, você querer investir no esporte, a primeira plataforma que você vai ver, o pessoal já vai falar assim, pô, tem a saúde, tem a segurança, tem a educação, daí você vai falar por esporte, vai botar lá por quarto plano, né? E eu acho que tem que ser cuidado com uma certa delicadeza esse assunto. E qual projeto que você apresentaria, por exemplo, na Assembleia Legislativa, caso você fosse eleito? Teu primeiro projeto, assim, qual seria? Eu sou conhecido como FIFO Alto Som, né? Então eu tenho um vínculo muito grande com um assunto muito polêmico para o Rio Grande do Sul. Ou seja, os jovens hoje que gostam do som, do carro rebaixado, de corrida de carro, de tudo isso, hoje ele é visto de uma maneira bastante diferente. Mas né? não é atividade esportiva isso, não, né? É um outro tipo de segmento, né? Existe, o automobilismo existe também, focado em tudo isso, com todos os esportes que eu lido, existe. Existe o automobilismo, hoje nós temos aqui em Passo Fundo, Cláudio Risse, melhor piloto que tem no Brasil aí, não tem incentivo.
entendeu? Então, a gente projeta para o esporte grandes ginásios para dentro das cidades, para dentro dos bairros, né? Tá, mas essa questão polêmica aí do som automotivo, aí, o que você pretenderia... O que nós defendemos essa causa aí no interior do estado? A gente quer local específico na região, ou seja, se não possível para cada município, para a região norte um local específico, onde que o jovem lá possa se sentir que ele tenha o esporte dele, automobilismo, ele possa ter lá com segurança, ambulância, todo tipo de prevenção lá, segurança, que ele acelere o seu carro de uma maneira certa, um local para ele poder escutar o seu som. Essa bandeira eu defendo. Por quê? Até hoje foi falado em proibir o jovem, mas eu fiz um estudo sobre a arrecadação de impostos, isso. São muitas oficinas que tem em Passo Fundo, são 362, que trabalham em cima do automóvel. Então a gente tem que ter esse espaço para poder alavancar todo um processo. Isso também geraria aí uma economia, digamos assim, movimentaria uma economia? Nossa, mãe, no meu ver, o que eu tenho assim, ó, vamos pegar Nova Santa Rita, de exemplo. Nova Santa Rita antes e depois do autódromo. Nova Santa Rita, se você quiser se hospedar lá, eu sou um que tem uma corrida uma vez por ano, eu me hospedo lá, eu marco hotel 6 meses antes. E aqui na nossa região teria um espaço apropriado para isso, Fifo? Com certeza, há muitos anos já, um pouco para lá da Ifrica, entre a divisa de Mato Castelhano e Passo Fundo, há mais de 20 anos já era para ter saído do autódromo. Mas é um local que foi impróprio, não é? Para ser construído um... Ele foi trancado lá por causa da questão do meio ambiente, né? Mas eu digo assim, ó, tem tantas áreas aí que dá para nós estudar e batalhar em cima disso. Esse seria um dos projetos meu. Realmente o assunto é polêmico, mas Fifo, você tem alguns segundos aí para dar o seu recado. O que eu falo para todo mundo é que acompanhe. Dia 5 de outubro faça a diferença e analise todos os candidatos de uma maneira honesta e justa. E faça a tua parte. Dia 5 de outubro, bote a cabeça no travesseiro e diz assim, eu cumpri com a minha parte. Muito obrigada pela sua participação. Amanhã nós receberemos aqui no canal de notícias o candidato a deputado estadual, Major Aneres, do PSD. Obrigada, Zumara. E para você que vai fazer a prova do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, a UPF está com inscrições abertas para um curso intensivo. Os encontros vão acontecer em todos os sábados do mês de outubro, aqui no Campus 1 da Universidade. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas de graça no site upf.br, no link Eventos e Cursos. E depois do intervalo, as informações sobre o primeiro simpósio de alergia alimentar do Planalto Médio. Você ainda vai saber como foi a primeira edição do projeto Literatura em Diálogo, da Biblioteca Pública de Passo Fundo.